Gente, com tanta informação, que a gente todo dia toca no mesmo assunto, falando que tem tantas informações, a gente precisa ficar atento. E a gente tem que buscar uma profissional à altura para que ela possa nos ajudar. Porque às vezes tem muitas informações lá, que você encontra lá no Google, mas algumas são informações até que já mudaram. Tem muitas informações que no passado era daquele jeito, mas aí o que acontece? A própria medicina, tudo no meio da saúde também vai se encontrando novas saídas, vai se encontrando novas oportunidades, vai se pesquisando mais, e aí a gente tem que ficar atento quando o assunto é saúde, porque tem as mudanças. Nem tudo é do mesmo jeito, né, doutora? Isso mesmo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Mais uma inovação da Anitta, né? Pois é, mais uma inovação da Anitta. Vira e mexe, ela tá ali, né, trazendo sim, algo. Sim, e aí, assim, eu nunca tinha prestado atenção nessa questão. Eu tenho uma veia bem chamativa. Na verdade, eu tenho várias veias bem chamativas. Eu até costumo dizer, puxei pro meu pai. Sim, sim. Se você olhar na minha mão, você vai ver que eu tenho várias veias que são bem chamativas. Já tem gente que você não consegue ver, né? Sim. Observar as veias. Por exemplo, eu já fui doadora de sangue e chegava para doar sangue, era num segundo. Sim. Para encher uma bolsa, era rapidinho. E isso tudo chama atenção, mas a gente tem que ter alguns cuidados quando o assunto é veias, né? Sim, veias são essenciais, né, para o organismo. Nada vem por acaso. Nada vem por acaso, né? Então, as veias do organismo, elas nada mais são do que sistemas de drenagem de sangue, né? O coração, ele bombeia através da artéria até o pé e a veia, ela traz diversos locais do corpo o sangue de volta para o coração para ser filtrado e novamente devolvido de novo para o organismo, né? Então, assim, as veias, elas são evidentes e geralmente com o processo de envelhecimento, né, pessoas muito magras, que praticam muito exercício físico e que têm o tecido subcutâneo, ou seja, aquela gordurinha entre a pele e a veia menos evidente, né, se torna mais fácil o aparecimento das veinhas, né? Então, assim, dois fatores influenciam muito nisso. O paciente ter uma massa muscular muito evidente, com pouca gordura, então as veias elas acabam ficando evidentes. Então, pacientes jovens, às vezes malhado, né? Com índice de gordura muito baixo, essas veias se tornam evidentes. Vão aparecer mais. Isso. E o outro fator é com o processo de envelhecimento, né? A gente acaba perdendo essa gordurinha, né? Que deixa tudo redondinho e acabam aparecendo também as varizes. Achei interessante a doutora ter falado sobre esse assunto, porque se as pessoas observarem as minhas fotos mais antigas, digamos de 20 anos atrás, e você observar minhas fotos de hoje, a Vanusa está com o rosto mais magro. Isso. E a gente percebe que isso realmente tem a ver com o passar dos anos, a idade chegando. O meu rosto sempre foi muito cheinho. E hoje eu consigo realmente observar algumas veias no meu rosto que antes eu não conseguia observar. Sim. Elas são mais aparentes. E estas informações que a doutora está passando, leva também a informação clara, que muitas vezes não são passadas para as pessoas. Sim. E aí a gente vai chamar a atenção para essas imagens da Anitta, né? Que mostra bem essa veia, chamando bastante atenção. E aí, primeiro a gente quer entender um pouco mais sobre essas veias em algumas partes do corpo. Sim. Por que essa veia, que é no meio, né, da testa, ela parece também mais visível? Porque aí, no caso, essa parte da testa nunca teve tanta gordura. Sim. E aí a gente precisa entender melhor qual é, na verdade, o sentido dessa veia e o que ela representa. Então, a veia, né, ela é um sistema de drenagem, como disse, né? É um sistema de drenagem, essa veia é uma veia da testa, que é um sistema de drenagem entre o couro cabeludo e a face, tá? O que acontece? A Anitta é uma pessoa que pratica muito exercício físico, ela faz muita força de valsalva. O que é aquela força de valsalva? Aquela força que quando a gente respira, a gente acaba fazendo força no abdômen e criando um sistema de pressão nas veias, né? Então, isso pode ter sido, né, uma causa da dilatação da veia, né, de aparecer uma veia um pouquinho mais calibrosa na testa, tá? Parece que a gente não tem muito tecido gorduroso na testa, mas a gente tem. É verdade. Tem. A gente a tem sensação que a gente tem que a gente não tem nada, né? Isso, mas
a gente tem um mínimo coxim gorduroso que ele também vai sendo reabsorvido com a idade, entendeu? E vai tornando mais evidente, né? Doutora, vamos falar seriamente, já que nós estamos no mês de dezembro, vamos entrar no mês de janeiro, 2025. A gente precisa ter um pouquinho mais de consciência de tudo que estamos fazendo. E a gente sabe que a vaidade, ela tem tomado de conta na vida de muitas pessoas e as pessoas têm olhado mais para a aparência do que realmente o que tem aqui dentro. Isso, de uma certa forma, tem me deixado muito preocupada, porque se você não se preocupa com essa tal dessa aparência, tem sempre alguém que, por ver determinados procedimentos, vão olhar para você. Você sabia que você pode fazer tal procedimento? Olha, se eu fosse você, tem muito isso. Sim. A opinião alheia é que faz muitas vezes você olhar algo que você nem via, que você nem percebia. E aí você cria um ponto onde você vai olhar e observar mais vezes e passa muitas vezes a te incomodar, porque o outro chamou a sua atenção. E isso tem me preocupado ultimamente, porque nem todas as pessoas estão preparadas psicologicamente para se amar, esse amor próprio. E aí eu te pergunto, o laser, esse procedimento, nesse tipo de veia, só para o lado estético, vai trazer benefícios ou não para a saúde dessa pessoa? A gente precisa entender os dois lados, porque a estética ela tem tomado de conta, mas hoje tem muita gente trabalhando com a estética, mas me desculpem dizer, nem todo mundo é profissional. Sim, sim. Eu acho que sempre quando a gente vai discutir, né, saúde é um termo muito amplo, né, porque a saúde ela vem desde a saúde física até a mental, tá? Se a saúde mental da pessoa está comprometida por uma coisa que ela acha feio, que ela se sente incomodada, que faz ela ficar inibida, eu acho que vale a pena, porque está interferindo na saúde psíquica da pessoa, tá? Agora, pelo simples fato de olhar e falar assim, eu acho isso aqui feio, mas nem me incomoda tanto, e fazer um procedimento que a gente sabe que todo procedimento tem riscos, tá? Todo procedimento. Sim. Pensa, eu posso tentar fazer a correção da veia da testa e ganhar uma mancha, tá? E isso foi bem dito pelo cirurgião que realizou o procedimento dela. Não é isento de riscos. Quando a gente está... O que você acha que tá feio pode ficar pior. Isso, pode, é um risco, né? Às vezes as manchas elas são transitórias, mas tem uma pequena porcentagem que ela pode se tornar permanente. Então pensa uma mancha no meio da testa. Vai ficar entendendo? estranho. Então assim, tudo isso é muito bem discutido com o paciente antes de fazer. Dizer que vai prejudicar o sistema de drenagem da face, tratar a veia, não, porque a gente tem milhares de outras veias fazendo o mesmo papel, né? Mas tem que estar ciente que esse procedimento ele tem riscos, né? Doutora, você falou algo tão interessante. Ela está indo corrigir algo, fazendo um procedimento para se sentir bem. Porque o que está incomodando ela é a aparência. Isso. E você mostrou um outro lado. De repente ela poderia ter ido no melhor profissional ou não. E esse profissional não teria alertado. Digamos que se fosse uma pessoa, um profissional que quisesse só ganhar o dinheiro ali, Sim. quisesse só fazer o procedimento e não tivesse dado essa satisfação. É importante a gente falar que no caso foi a Anitta. E ela com certeza procurou esse excelente profissional que deixou claro para ela. Isso pode acontecer. Sim. Então abriu os olhos dela. Mas a gente precisa avisar para quem está em casa e que muitas vezes quer copiar os artistas, Sim. que dependendo do profissional, ele pode não te avisar nada. Isso. Então, assim, todo procedimento, a gente tem que sentar com o paciente. Isso é importante porque quem faz o procedimento tem que estar apto a tratar a complicação do procedimento. Isso é uma coisa muito séria. Hoje, no Brasil, a gente tem diversos profissionais de saúde interferindo em procedimentos médicos. Não é que outros profissionais não tenham capacidade de fazer, mas a gente tem que entender que quando a gente faz o procedimento, se complicar, a gente tem que saber tratar aquela complicação, entendeu? Doutora, você falou da função dessa veia da testa que é pro rosto, né? Sim. E aí chama a atenção da gente também por que elas ficam tão chamativas. Aí a doutora acabou, de uma certa forma, chamando a atenção de que essa parte também tem uma gordurinha. Sim. E que, obviamente, com o passar do tempo, a Anitta não é mais menina,
Mexeu já também bastante no corpo, a gente não sabe outros procedimentos que talvez ela tenha feito que a gente desconhece. E a mulherada tem mexido muito no rosto. Sim. Não é, doutora? Eu acho que teve uma tendência, né, que algum tempo atrás as pessoas estavam preenchendo muito o rosto e assim, gerou tanta deformidade isso, né, em muitas hoje mulheres. Estão tentando tirar, e né? hoje estão partindo do contrário, né, retirando os preenchedores, colocando bioestimulador de colágeno, que é o que faz a pele ficar mais durinha, menos flácida, né? Então, assim, a estética, ela vai e volta de jeitos Porque tudo diferentes, tem limite. né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Doutora, quando a gente fala de veias, há limites. Sim, com certeza. Como doutora nesse assunto, como uma médica cirurgiã vascular, precisamos alertar as pessoas sobre os riscos. Sim, sim. Um risco, ficar roxo para a vida toda? Fica manchado. Tem uma porcentagem, Seria né? mancha roxa, uma mancha escura? O que acontece? É um amarronzado. Quando a gente trata uma veia, na verdade, o procedimento feito pela Anitta foi um laser, né? Então, o que o laser faz? Ele, por uma emissão de luz e calor, ele vai lá na célulazinha vermelha do sangue e ele aquece ela, fazendo com que a parede ao redor da veia se queime. Nada mais é do que isso, internamente. Sim. Isso tudo vai acontecer lá dentro, tá? Quando eu faço isso, eu posso provocar uma inflamação do trajeto da veia. E essa inflamação, se ela for muito pronunciada, que podem acontecer em alguns casos, cada paciente reage de uma forma, ele pode sim passar essa inflamação para a pele. No primeiro momento vai ficar um vermelho, aquele trajeto, né, durinho da veia. E num segundo momento, essa inflamação pode pigmentar a pele. O que é isso? É corar e dar aquele aspecto amarronzado. Na maioria das vezes, esse aspecto ele pode durar alguns dias, né? Em torno de 30% dos pacientes isso pode acontecer. Mas geralmente com 30 a 40 dias desaparece e fica a pele íntegra, normal. Mas uma porcentagem muito pequena, ali em torno de 2 a 3% dos pacientes, pode ficar com a mancha discretamente amarronzada no trajeto da veia. Quer dizer, você está querendo cuidar da aparência e você pode conquistar um problema muito maior. Pode sim. Então, assim, tudo isso, quando você vai fazer o procedimento, você discute com o paciente os riscos e se realmente ele achar que é melhor correr esse risco e tentar tirar a veia, aí ele está apto a fazer o procedimento. A única coisa que me preocupa nessa história é que essa pessoa que está buscando algo que está incomodando não quer algo pior do que está. Sim, né? Com certeza. Enquanto você sabe que aquilo é seu, está aparecendo e é um problema de saúde e que você tem como resolver, a história muda de figura. Sim. Mas quando é só o aspecto vaidade, você tem que ter muito cuidado. E você tem que saber qual profissional que você está buscando. Porque quando aparecem essas novidades e que pessoas de influência chegam no mercado e mostram, achando que é algo lindo e novo que está aparecendo e criam, de uma certa forma, uma moda, Sim. é o que faz muita gente procurar os procedimentos e hoje estarem revoltadas com seus rostos virando verdadeiros monstros. Sim. E começam a se incomodar porque a mesma pessoa que diz que ali poderia ser feito um procedimento é a mesma que vai dizer que você está estranha, é a mesma que vai dizer que você não está bonita, é a mesma que vai dizer que você está ficando pior do que estava, ou você vai saber pela boca de alguém que ela não está bem. Sim. E isso é muito sério. E como uma profissional de experiência, de credibilidade, que a gente tem o prazer de estar sempre trazendo você aqui para o programa, eu queria muito, doutora, que hoje a gente pudesse esclarecer para quem está assistindo o nosso programa, que além da mancha, dependendo de quem vai fazer e do profissional que vai fazer, muitas vezes esse profissional não é tão realista como um grande profissional é. Sim. O que as pessoas têm que ficar atentas? Porque dependendo desse procedimento, aí no caso é laser, Sim. mas pode aparecer outros procedimentos para fazer esse tipo de veia desaparecer. O que a gente tem que alertar? Eu acho que sempre é importante, né, quando você vai fazer qualquer procedimento, você vê a formação profissional, Pode né? ter uma paralisia? Pode. Assim, paralisia é mais difícil porque a gente está agindo diretamente na veia. Certo. O principal fator que acontece quando a gente usa o laser de forma inadequada é queimaduras, tá? Com laser, Com né? laser, Porque pode isso. aparecer outras Isso. informações, né? O que acontece? Hoje, para tratar varizes, a gente tem diversas técnicas, Sim. tá? O laser Nd:YAG, que é o que ela usou, é uma técnica, tá?
Aplicações, por exemplo, a gente não usa em face, geralmente a gente usa laser para tratar a face. Mas se você pegar uma profissional que não é habilitada ao laser, ele pode se aventurar a tentar fazer uma aplicação dessa veia, tá entendendo? Quando a gente usa esclerosantes, que são líquidos que a gente usa para esclerosar uma veia, ela pode disseminar para qualquer lugar da face. E a gente tem que saber que esses pontos de drenagem pode levar o líquido para os olhos, para o cérebro, para veias de drenagem do nariz, da boca, tá? Então, assim, quando vai fazer um tipo de procedimento, o profissional ele tem que ser muito qualificado para ele saber indicar o procedimento. Por exemplo, o laser, não são todos os calibres de veia que eu posso usar. Eu tenho um limite de calibre que o laser consegue tratar. Às vezes não é uma sessão que vai resolver, são muitas, porque às vezes eu tenho que usar um parâmetro do laser mais baixo. Por exemplo, a Anitta é uma pele morena. Se eu colocar um parâmetro muito alto de laser para queimar e resolver na primeira vez, eu posso queimar a pele e fazer úlcera na pele. Doutora, quando a gente fala de laser e veias, quem está capacitado? Na verdade, a capacitação por laser, né, para tratamento de veias, idealmente é pelo cirurgião vascular. Ele tem uma formação para tratar a doença varicosa, ele tem uma formação de saber quais veias de drenagem podem ser tratadas, quando devem ser tratadas, tá? Então, ele é habilitado a fazer esse tipo de procedimento, ele passou por uma formação para isso, tá? Mas em alguns casos também, o cirurgião plástico, se ele tem uma formação em laser para isso, o dermatologista também pode fazer essa parte, porque ele também tem a habilidade de lidar com o laser, entendeu? Pronto. E aí o que me chamou bastante atenção é que a doutora deixou bem claro que essa mancha amarronzada, ela pode não ficar somente na testa, né? Ela pode se estender para outros locais, principalmente se esse profissional não for habilitado de fato para fazer esse procedimento. E usar uma técnica inadequada, né? Tem toda uma história, né? Tem toda uma técnicas e que são profissionais que estudam muito tempo para conseguir trazer essas vantagens todas. E outra, muitas vezes o baratinho também sai caro. Isso. Tem pessoas, eu quero fazer o mesmo procedimento que a Anitta fez, mas a Anitta, ela levou com certeza por um profissional à altura. Aí você vê nas redes sociais, você se anima, daqui a pouco tem propaganda de todo tipo falando sobre o procedimento. E aí você não tem condições muitas vezes de entrar nesse procedimento e sai procurando, pinchinchando. É onde você pode trazer um grande problema para a tua vida, né? Com certeza a Anitta não chegou e simplesmente sentou lá e fez o procedimento. Ela passou por um diagnóstico, com certeza fez ultrassom de face, viu se esse sistema de drenagem realmente era importante ou não para a face Essas dela. informações não levam para as redes, né? Fez a medida das veias para ver se realmente esse procedimento resolveria o problema dela, né? Ela foi orientada pelo profissional que às vezes precisaria de diversos procedimentos até chegar no resultado satisfatório. Usou um sistema de drenagem da face para não ficar roxo, para evitar mancha. Então foi uma programação muito bem feita do procedimento dela. E que não é divulgada nas redes sociais, só chega com imediatismo. Isso. Fiz tal procedimento. Isso. E as pessoas podem achar que é tão fácil. E aí a gente trouxe a grande profissional que nós conhecemos. Por quê? Porque são veias. Sim. Com veias não se brinca. Não se brinca, é isso mesmo. Não é isso, doutora? Isso então, mesmo. chamar a atenção da mulherada que está assistindo Bom Dia, para ter muito cuidado. Se possível, não ouvir só um profissional, dependendo do profissional, saber quantas pessoas esse profissional já atendeu, qual é o tempo de profissão deste grande profissional, para você não sair fazendo de qualquer jeito. Isso mesmo. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com a doutora? Doutora Natália Vieira Vascular, no Instagram, estamos lá para fazer qualquer dúvida. Doutora, muito obrigada. E toda vez que tiver esses procedimentos, a gente prefere chamar vocês profissionais para conversar. Isso mesmo. Tá bom? Muito obrigada. Feliz Natal para você, um feliz ano novo, que Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família. Para você também.